Graças a Deus, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Que Deus nos ajude. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos no nosso canal Jailson HMTV para dar continuidade à nossa pequena palestra que nós temos diariamente aqui no nosso canal. E para você ainda que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o like, certo? Aperte o sininho e também compartilhe para seus vizinhos, os irmãos da igreja, tá bom, meus queridos? Muito bem, hoje nós vamos ter um assunto muito importante, é um dos assuntos mais importantes que nós temos para nós, especialmente nós, o povo da mensagem que crê na revelação profética. Aqui vamos ler as escrituras no capítulo 10 do Apocalipse, vamos ler do versículo 1 ao 7, porque nós temos um assunto interessante e eu quero que vocês prestem bem atenção esse assunto de hoje. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que diz assim, ó. Veja só, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7 diz assim: E vi outro anjo forte descendo do céu, envolvido com uma nuvem, e com o arco na sua cabeça, e o rosto como do sol, e tinha na sua mão um livrinho aberto. O anjo tinha um livrinho aberto, pôs o pé direito. O anjo que tinha um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre a terra e o outro sobre o mar, e jurou com grande voz, como ruge. Deixa eu ler mais uma vez essa escritura. Muito bem, deixa eu ler novamente, que a gente deu um erro aqui, mas vamos ler novamente, que essa escritura é muito importante. E vi um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Ouvi o arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto como o sol, e as pernas eram como coluna de fogo. E o anjo tinha na sua mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge o leão. E quando ele gritou, os 7 trovões vieram a soar as suas próprias vozes. E logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não escreva nada. Então o anjo que vi sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, do versículo 1 ao 7. Muito bem. Hoje o meu tema, nessa minha pequena palestra, é sobre a descida do anjo forte. Agora, meus irmãos, temos 3 coisas que precisamos saber sobre esse anjo forte. Primeiro, quem é o anjo forte? Segundo, o lugar aonde esse anjo forte desce. E o terceiro, o anjo se encontra com quem? Com quem esse anjo se encontra quando ele desce? Porque a leitura que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7, mostra que o anjo forte desce e ele se encontra com alguém aqui. Então, nós precisamos saber dessas 3 coisas, são importantes. Por que precisamos saber dessas coisas, irmão? Porque muitos pregadores, com todo o respeito que eu tenho aos pastores e os pregadores da mensagem, isso não é questão pessoal, não. Eu amo todos os pregadores, amo todos os pastores, mas é a questão doutrinária. A questão doutrinária é que muitos pastores e muitos pregadores dessa mensagem estão aplicando esse acontecimento de maneira errada. De maneira totalmente equivocada. Quando você pega Apocalipse 10 e aplica lá para
quando Jesus foi se batizar com João Batista, lá em Mateus 3,17, isso é um equívoco, é um erro. O irmão Branham, na mensagem de Cristo, revelada em sua própria palavra 72 ou 73, ele diz que tem 3 coisas que nós não devemos fazer. 3 coisas. Qual é? A primeira, não interpretar mal as escrituras. Segunda, não aplicar mal as escrituras. E terceira, não deslocar mal as escrituras. E muitos pastores e muitos pregadores dessa mensagem estão fazendo essas 3 coisas. Aplicando mal as escrituras, deslocando as escrituras mal e interpretando. Irmão, quando você diz que Apocalipse 10 se cumpriu lá quando Jesus foi se batizar com João Batista, isso é um equívoco, é um erro, é uma mal interpretação. Então hoje eu quero mostrar para você quem é esse anjo que desce do céu. Eu vou lhe mostrar o lugar aonde ele desceu e com quem ele se encontrou. Então você vai ter a interpretação correta, não porque eu estou falando sobre isso, mas porque isso foi entregue pelo 7º anjo. O 7º anjo entregou a interpretação correta. Muito bem, então vamos ver aqui. Quem é o anjo? Vamos aqui para a mensagem A Brecha entre as Eras e os Selos. Página 30, parágrafo 30 e ao 31 da mensagem A Brecha entre as sete eras e 7 selos. Veja o que é que o 7º anjo diz sobre esse anjo. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Olha, ele diz assim: se vocês observar, esse anjo é Cristo. Agora, nisso aí, todos os pastores da mensagem e todos os pregadores da mensagem concordam que esse anjo forte que desce é Cristo. Agora, só que eles deslocam essa escritura para o lugar errado. Mas vamos ver o que o irmão Branham diz aqui. Veja o que é que o 7º anjo fala sobre esse anjo. Se vocês observarem, esse é Cristo, veja, porque ele é porque ele é, no Antigo Testamento, foi chamado o anjo do pacto. E ele estava diretamente para o judeu agora, pois a igreja tem chegado ao fim. Você veja. Aqui, veja o que o irmão Branham está dizendo. O que aconteceu com a igreja. Agora, quando você aplica isso para lá, para a primeira vinda, quando Jesus se encontrou com João Batista, por que está errado? Porque a igreja ainda não tinha começado. A igreja foi inaugurada depois, no dia do Pentecoste. Não foi ali. Então veja o que o irmão Branham diz. Ele está vindo diretamente para os judeus agora, pois a igreja tem chegado ao fim. Então, quando termina a era, no seu tempo, quando a noiva sai no rapto, sai na ida, então aquilo que aconteceu com a igreja agora vai para o judeu através do profeta Moisés e Elias. Isso é o parágrafo 180 da mensagem O Arrebatamento. Pode ler lá. Então o irmão Branham diz aqui no parágrafo 31 da mensagem A Brecha, ele diz assim: vocês se lembram daquele anjo em Apocalipse, capítulo 1? A mesma coisa. O anjo é um mensageiro. Ele é o mensageiro para Israel. Vê, a igreja tem sido arrebatada. Veja, agora, ou preparada para ser arrebatada. E ele vem para a sua igreja. Então, primeiro, o anjo forte desce. Cristo vem primeiro para a sua noiva, para a sua igreja. E depois, quando a noiva, a igreja é arrebatada, ela vai embora na ida, então ele vai para o judeu. Primeiro para nós, para depois para os judeus. Tá bom, meus queridos? Então, quem é o anjo forte? Quem é esse anjo que desce do céu? É Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele desceu. Agora, aonde ele desceu? Muitos, como eu falei, muitos dizem que ele desceu lá no tempo de João Batista, mas estão errados. Por que estão errados? Porque a igreja ainda não tinha sido fundada ainda. A igreja foi inaugurada, o irmão Branham disse que a igreja foi inaugurada no dia do Pentecoste. Depois que o Espírito Santo desceu, o primeiro Jesus subiu e o Espírito Santo desceu e ali começou a igreja. No dia do Pentecoste, onde quase 3.000 almas foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse anjo forte não desceu. E outra coisa, as eras da igreja. Tinha de ter as 7 eras da igreja ainda. E quando Jesus Cristo desceu,
quando Jesus Cristo veio lá em João Batista, ali era a dispensação da lei. Então, o primeiro mensageiro da era da igreja, porque nós somos 7 eras, a plenitude do gentil ela é formada por 7 dispensações, começando com Éfeso, terminando com Laodiceia. E Paulo ainda não tinha nem se convertido ainda ao cristianismo. Deus ele não tinha nem chamado Paulo ainda para ser o primeiro mensageiro. Como é que esse anjo vai descer antes de tudo isso? Não. Esse anjo não desceu lá no tempo de João Batista. Agora, vamos aqui. Vamos continuar. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Que isso aqui, essa é a foto do anjo forte. Esse aqui é o anjo forte. Que isso aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963. Aqui, o anjo forte descendo aqui, ó. Em 63. Isso não aconteceu no tempo de João Batista, não. Isso aconteceu em 63 do século 20. No dia 28 de fevereiro de 1963. Essa nuvem aqui, ó. O anjo forte é aqui. Aqui, nessa foto, aqui, nesse acontecimento que aconteceu em 63, se cumpre 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Se cumpre Apocalipse 1:7, se cumpre Apocalipse 10, de 1 a 7, e muitas escrituras se cumpre aqui. Lucas 17:30, se cumpre Malaquias capítulo 4, se cumpre nesse acontecimento. Porque isso aqui, irmão, desceu no dia 28 de fevereiro de 1963, no século 20. Tá bom? Aqui é a foto do anjo forte. Tá bom, meus queridos? Agora, vamos mostrar o lugar aonde esse anjo desceu. Onde Cristo desceu. Mensagem Shalom. Pregada no dia 12 de janeiro de 1964, parágrafo 64. Aqui, o profeta de Deus mostra claramente aonde foi que esse anjo forte desceu. Ele não desceu lá em João Batista no primeiro, na dispensação da lei, lá quando João Batista estava pregando. Não. Ele desceu aonde? Aqui, olha o que o irmão Brana diz. Parágrafo 64. Parágrafo 64 da mensagem Shalom, ele diz assim: mas observe você que antes dos 7 selos serem revelados, antes da grande e misteriosa luz se mostrar nos céus, aqui em cima, em Tuxo. Aí, olha aqui, mais uma vez, essa grande luz, essa nuvem aqui, apareceu em Tucson. Onde é Tucson? No Arizona, nos Estados Unidos. Foi lá onde ele desceu. Em Tucson, Arizona. Não lá em Israel. Na dispensação da lei, quando João Batista estava pregando. Não, ele desceu em Tucson, Arizona, em 1963, no dia 28 de fevereiro. Tucson, Arizona, Estados Unidos da América. Vamos continuar com o profeta que ele diz assim: onde estávamos, o irmão Fred, 2 dos homens que estavam, os 2 homens estavam comigo naquela manhã, quando aquilo foi dito, meses antes da época que aconteceria, antes do irmão Fred Shortman e o irmão Jerry Norman sentado aqui nessa manhã, estava lá quando o estrondo, não sabia que essas coisas aconteceriam, e já me enviou de volta e disse que o tempo estava à mão para estes 7 selos, os quais guardavam os 7 mistérios de toda a Bíblia, e foram selados com 7 selos, e com que estes anjos, indo pelo caminho mensageiro era da igreja, abriram certas partes daquilo, mas na 7ª hora, o 7º mensageiro, todos esses mistérios terminariam. Vê
o sétimo mensageiro terrestre, vê? Este anjo do qual ele fala estava na terra. O anjo significa um mensageiro. Então, daquilo ele viu outro anjo descendo, e não um anjo terrestre, a qual foi dado a mensagem aqui, mas outro anjo poderoso vindo do céu, com um arco sobre ele, e colocou seus pés na terra e no mar, e jurou por aquele que vive para sempre, não haverá mais demora. Vê, mas antes que ele soltasse aqueles 7 selos para revelar, ele mostrou milagrosamente, ele mostrou primeiro nos céus. Então aqui, irmão, mensagem Shalom, parágrafo 64, o profeta deixa claro que esse acontecimento, essa descida do anjo forte, desceu em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos. Aí foi aonde esse anjo desceu, meu irmão. Não desceu lá onde muitos estão deslocando mal as escrituras, estão interpretando mal as escrituras e estão aplicando mal as escrituras. Mas esse anjo forte desceu em Tucson, Arizona. Agora, com quem ele se encontrou? Com quem ele se encontrou? Veja só. As 7 eras da igreja, ou a plenitude do gentil, como disse Paulo em Romanos 11, 25, é formada por 7 dispensação. Éfeso, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. Cada era dessa teve um mensageiro. O primeiro foi Paulo, o mensageiro. Depois de Paulo veio Irineu, que foi o segundo, São Martim, o terceiro, o quarto foi Colomba, o quinto foi Lutero, e o sexto foi Wesley, e o sétimo anjo, o sétimo mensageiro foi William Branham. Então, quando esse anjo desce, ele se encontra com um desses anjos. Com qual anjo ele encontrou na terra? Por quê, irmão? Que esse anjo, que muitos dizem que ele desceu lá antes da era cristã, lá no tempo de João Batista, quem era o mensageiro que estava na terra quando ele desceu lá? Quem era? Tinha de ter um mensageiro, mas não da lei, mas o mensageiro da dispensação da graça. Quem era que estava lá? Quem encontrou Jesus? Quando Jesus veio para o Rio Jordão, quem estava lá? Era Paulo? Era Irineu? São Martim? Ou era Colomba? Lutero? Wesley ou Branham? Não. Nenhum desses mensageiros, porque a dispensação da graça, a plenitude do gentil ainda não tinha começado. Jesus encontrou João Batista na terra. E João Batista era o profeta que estava introduzindo Cristo. Estava se acabando uma dispensação para começar outra dispensação. A dispensação da graça. Então, esse anjo forte, ele é Cristo. Ele desceu nos Estados Unidos, em Tucson, lá no Arizona, e ele se encontrou com qual desses 7 anjos? Ele se encontrou com o primeiro ou com o segundo? Ou foi com o terceiro? Ou com o quarto? Ou com o quinto? Ou foi com o sexto ou com o sétimo? Agora, segundo alguns pastores da mensagem, pregadores, ele não se encontrou com nenhum. Porque eles estão aplicando a Apocalipse 10, o anjo forte, lá para o tempo de João Batista. Aí está errado. Porque quando esse anjo desce, ele se encontra com alguém na terra. Vamos ver com quem? Mensagem, a brecha entre as eras da igreja e o selo. Vamos ver o que aqui o profeta diz aqui no parágrafo 41 ao 42. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha, veja quem é que está na terra quando esse anjo forte desce. Ele se encontra com quem? Olha o que ele diz aqui. Deixa aqui pegar aqui a visão. Quando os selos foram rompidos, parágrafo 41. O mistério foi revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo. Então, os selos são abertos durante as eras. E eles são revelados na última era. Então, o anjo forte desce. Quem é esse anjo? É Cristo. Colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar. Com um arco sobre a sua cabeça. Agora, recorde. Este sétimo anjo estará na terra no tempo de sua vinda. Então, como eu falei, 7 anjos, 7 dispensação. O primeiro foi Paulo. O anjo, quando desceu, não foi Paulo que ele encontrou. Ele encontrou quem? No tempo da sua vinda,
o sétimo mensageiro, o sétimo anjo, o último profeta da era. Então ele não desceu lá, como muitos estão dizendo, lá no tempo de João Batista, porque João Batista era profeta da lei. E a era da igreja não tinha nem começado ainda. Então, olha o que o irmão Brana diz. Esse sétimo anjo estará na terra, no tempo de sua vinda. Olha o que ele diz aqui no 41, 42. Assim como João Batista entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio. João sabia que ele o viria, porque ele era quem o introduzia. Então, mesma coisa que aconteceu com João Batista, aconteceu com qual anjo? O sétimo anjo, não o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, mas o sétimo anjo. Então, esse anjo forte se encontrou com o sétimo anjo. Aqui, vamos para o parágrafo aqui, parágrafo 45 da mensagem A Brecha, entre a zero e o selo. Veja o que o sétimo anjo diz. Agora, todos os mistérios, nesse tempo, seria concluído ao soar desse mensageiro. Agora aqui está o anjo sobre a terra e outro anjo poderoso, mensageiro desce. Veja, era um anjo terreno, mensageiro, mas o anjo vinha um do céu, um arco, um pacto. Veja, só poderia ser Cristo. Que coisa linda, irmão. Então, quem é o anjo forte que desce do céu é Cristo. Aonde ele desce? Em Tucson, em Arizona, no dia 28 de fevereiro de 1963. Com quem ele se encontra? Com o sétimo anjo. Não com o primeiro, nem com o segundo, nem com o terceiro, nem com o quarto, nem com o quinto, nem com o sexto, mas ele se encontra com o sétimo anjo. Louvado seja Deus. Vamos para a última mensagem. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, para 207. Veja aqui para a gente encerrar essa nossa pequena palestra sobre o anjo forte. A revista Life então reúne esse círculo de nuvem e luz ali que eles não puderam entender e não sabiam ainda. Porém aqui dizem: vi ali, espero que seus mistérios sejam revelados. E aqui mesmo, antes que isso acontecesse, tão somente, exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nesta fotografia, ali mesmo, esse anjo à direita, quando ele estava se materializando, descendo com suas asas para trás e sua cabeça voltando-se para um lado. Ali está, bem ali na fotografia. Precisamente, meses antes que isso acontecesse. Foi o que disse. Ele vai reunir o corpo de crente para revelar e ligar aquelas extremidade perdida. Então, se veja que o anjo, quando desce, ele se materializa, quer dizer, ele se torna matéria. Em quem? No sétimo anjo, meu irmão. Então, aí está. Aqui está o anjo forte que desceu do céu. Então, meu querido, quando você diz que o anjo forte, que todo mundo sabe que é Jesus Cristo, mas quando você coloca ele lá para frente, no tempo de João Batista, você está fazendo mal, interpretando as escrituras. Mas o anjo forte desceu em Tucson, Arizona, e ele se encontrou e se materializou no sétimo anjo. Tá bom, meus queridos? Eu sei que muitos não creem nisso, mas tem aqueles que crêem nessas coisas. Então que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. E eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, mas para falar a verdade pregada pelo profeta de Deus, o sétimo anjo. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e um forte abraço. E eu, como eu disse a vocês, continue aí se inscrevendo no meu canal, dando like, apertando o sininho para receber os conteúdos e também compartilhe esses pequenos assuntos para as pessoas, para os irmãos da igreja, para os seus familiares, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e um forte abraço no nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus permitir, sexta-feira nós estamos novamente aqui para trazer mais um pouco da porção da palavra de Deus.
Que Deus abençoe e shalom para todos.